Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. E mais uma vez aqui vou reagir ao Renato 38, que falou uma bobagem lá no Flow Podcast. E a gente vai mostrar o porquê que o Renato 38 tá errado. E é isso. Quero agradecer aqui ao Roberto Scur, que me mandou, né? Porque eu tinha visto parte da entrevista, não tive como ver tudo. E essa parte aí foi o Scur que me mandou. E quero agradecer a ele aqui. Então vamos ver o que o Renato 38 fala aqui, tá? E a gente vai comentar. Eu espero que esse vídeo chegue até ele, que já não é a primeira vez que eu reajo a ele aqui. Sabe que eu gosto dele, gosto do trabalho dele. Quando ele fala sobre questões políticas, geopolíticas, econômicas, admiro a inteligência dele, mas nem tudo eu concordo com ele, obviamente. E deve ser assim, né? A gente não deve concordar em tudo com ninguém. Então, eu vou mostrar aqui o que ele falou, tá? E eu vou trazer aqui uma reflexão. Espero que esse vídeo chegue até ele, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que ele diz aí, ó. O céu é igual no hemisfério norte e sul? Você não tá no hemisfério norte agora, não? Tem estrela polar lá ou não tem? Tem Cruzeiro do Sul lá? Quando o cara sai nas grandes navegações ali, tem com certeza. Mas você mudou o. Inclusive, isso é uma demonstração de que a Terra plana é falso, né? Só de mudar se você estiver no parte norte ou sul do planeta, coisa de 50 km muda totalmente o céu. E quando o cara passa pro sul, aparece uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo para eles? Que era uma ordem divina? É aí o caminho? Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada para os caras? Se isso fosse por dinheiro, significasse mesmo, se isso fosse, o céu é igual no hemisfério norte e sul? Você não tá no hemisfério norte agora? Galera, então foi interessante essa fala do... mais uma vez, a questão da observação das estrelas, né? Então a gente tem aqui um parâmetro, porque nesse caso aí, então, o Renato 38 ele acha que resolveu todos os problemas, né, da bola molhada giratória inclinada, conversível, fazendo 14 movimentos no vácuo do espaço, sem ter uma barreira sólida entre o ambiente de baixa pressão e o ambiente de alta pressão. Resolveu o problema dos vasos comunicantes, da água que faz curva, da água que curva numa bola, né? Ele, com isso aí, com o que se vê no céu, ele resolve todos os problemas e fala que a Terra plana é falsa por conta disso, tá? Então vamos lá, a gente vai ser bem objetivo aqui, tá? Tudo que se visualiza no céu e na Terra, tá? Por isso que tudo some. Tem várias falácias que são ditas aí, tá? Uma das falácias que são ditas por exemplo, ver Cruzeiro do Sul simultâneo na América do Sul e na Austrália, né? Se você pegar, seja no modelo do globo ou no modelo da Terra plana, um observador, ele tem uma visualização de... eu tô falando em média, tá? Pensa num observador na Terra, ele vai ter um ambiente de visualização ao seu redor, tá? Em média de 7 km. 7 km vai fechar a cúpula, né? Como eu vou dizer, a cúpula celeste vai se fechar para esse observador em 7 km, né? Numa longitude de 7 km ali, fazendo um círculo ao redor dele. Estou falando um observador no nível do mar, em média, em 7 km. Tá? Isso eu estou falando em média. Seja no globo, ok? Se você estiver numa bola, você vai estar lá e o seu ambiente de observação será cerca de 7 km. O que tiver além daquele horizonte de 7 km, ninguém vai ver, tá? O que estiver além daquele, inclusive não só, estou falando em média, não só porque se tiver uma estrela lá, ó, que esteja abaixo daquele horizonte ali, aquele observador que está ali não vai ver. Seja no modelo do globo, representado, né? Seja no modelo de terra plana, a cúpula vai se fechar nos mesmos 7 km. Se o cara andar, como o próprio Renato 38 falou, se o cara andar 50 km, aquele observador que está ali vai ver um céu completamente diferente daquele observador que está lá, tá?
a cúpula para ele também vai se fechar em média em 7 quilômetros, né? E assim vai ser. Se você pegar um planetário, o que é um planetário? Um planetário é um lugar onde mostra o céu noturno daquela região. Então você pode ir num planetário durante o dia e você vai ver como seria o céu noturno naquela região. Ok? Beleza? Se tiver um planetário no Rio, o planetário de São Paulo já vai ser diferente. As estrelas que o cara que está em São Paulo está vendo já é diferente, né? Algumas estrelas, não todas. Algumas estrelas já são diferentes do cara que está no Rio. O céu já vai ser um pouco diferente, a configuração celeste. No modelo do globo ali se fecha em 7 km, no modelo da Terra plana também se fecha em 7 km. Então existe, e para que a gente imagine isso então, tá? Existe um limite para essa perspectiva. O que é o limite da perspectiva? O ponto de fuga é o momento em que o céu toca o chão. No momento em que o céu toca o chão e todos os pontos se convergem, né? Toda a imagem se converge para um ponto só, aquilo ali é a perspectiva do observador. Beleza? Eu não estou discutindo aqui qual é a forma da Terra, tá? Eu só vou buscar a lógica disso, ok? Seja numa Terra globo, seja numa Terra plana. Então, em 7 km, se você olhar para uma determinada direção, 7 km em média, se você olhar para uma determinada direção, toda a imagem vai convergir para aquele ponto de fuga, que é o limite da perspectiva. Bem, concordamos com isso, seja num globo ou seja num plano, imaginando que a Terra seja um globo ou um plano. Agora, no modelo do globo, eles vão explicar que o limite da perspectiva se dá pelo fato de existir uma curvatura. Isto é, existe uma curvatura, uma barreira física que vai te impedir de você ver além daquilo ali. Então, a explicação no modelo do globo para o limite da perspectiva é a curvatura. Ok? Já no modelo da Terra plana, o que explica o limite da observação é a refração da luz. Então eu tenho dois pontos aí, tá? Eu tenho uma barreira física que vai impedir que eu veja alvos além dela, e eu tenho isso no globo. E eu tenho no modelo de Terra plana uma luz que, ao ser desviada, ok? A luz, ao passar por meio, sofre desvios, e o que determina o limite da minha observação, o limite do meu ponto de fuga, da minha perspectiva de visão, é a refração da luz no modelo de Terra plana. Então nós temos duas coisas aí em discussão. O que determina o limite no globo e o que determina o meu limite na Terra plana. Agora, qual que será a verdade então? Falando que eu espero que esse vídeo chegue no Renato 38. Estou fazendo uma apresentação aqui, uma explanação bem honesta, tá? Então, qual será a verdade? É a curvatura da Terra, uma barreira física, ou é o desvio da luz, a refração da luz? Ficamos aí num ponto, né? Pois bem, e o que nós temos feito e fazemos há algum tempo? Fazemos e faremos. São testes de observação para mostrar que, muitas vezes, em 3 quilômetros, nós já vemos ocultação da base de alvos. Veja bem, nós temos uma média de 7, como eu falei. Nós temos um cálculo para essa curvatura física, que é um cálculo matemático, que não pode ser... Ninguém pode ver nada além de um muro. Não existe... Eu quero que você bote um objeto atrás de um muro e faça ele aparecer. Tá? Só isso. Agora, então você tem no modelo do globo uma barreira física, que é a curvatura, que impede de ver alvos. No modelo de Terra plana, nós temos a refração da luz. Muitas vezes, em 3 quilômetros, nós já temos ocultação de alvos. Mas espera aí, 3 quilômetros não tem curvatura?
Por que que o alvo está tapado? Por que que sumiu a base do alvo em 3 km? Se ali, segundo os cálculos matemáticos, não pode ter curvatura. O vídeo do barquinho a motor, que eu já mostrei aqui, que é, inclusive o título é O Motivo do Barco Sumir no Horizonte, que é a 300 metros ele desaparece. Em 300 metros não tem curvatura. Por que ele desapareceu? Nós temos a explicação. Refração da luz. Ok? Então, se muitas vezes em 3 km já tem ocultação de alvos, a gente tem vídeos aí mostrando isso, e muitas vezes a 16 km nós vemos alvos sem ocultação nenhuma, como no caso dos vídeos das plataformas, que sempre o Donato mostra. A 16 km a plataforma está sendo vista desde o pé, podendo ter ultrapassado ali 20 km. Então, por que a 20 km eu não vi nada sendo ocultado e a 3 km às vezes eu vejo? Isso é a prova observacional de que o que interferiu na minha visualização a 3, a 7, a 16 ou a 20 foi a refração da luz. E não um horizonte, uma curvatura, uma barreira física. Quando eu fui em Portugal e filmei a praia de Faro lá de Albufeira, eu filmei a areia da praia a 35 km, isso ocorreu porque eu estava em cima de um pier, numa determinada altura, que eu não lembro qual, eu não estava exatamente no nível do mar. Eu estava um pouco alto, num pier, né? Então o pier era um pouco alto, não lembro a altura exata agora, se era 2 metros, 3 metros, alguma coisa assim. E eu vi a cidade de Faro a 35 km de areia da praia, que não deveria ser vista. Não era para ser visto sequer um prédio da cidade de Faro. Quando eu fui em Búzios e filmei a ilha lá em Macaé, a 42 km, nada daquela ilha poderia aparecer. E apareceu, grande parte da ilha. Então o que acontece, gente? Perceba, se fosse uma barreira sólida, uma barreira física, como é explicado no modelo do globo, o que estiver atrás dessa barreira física não deveria ser visto. Não deveria. E não é isso que nós experimentamos. Então, 38, a questão é a seguinte, vamos fazer um paralelo aqui e fazer um exercício e usar uma honestidade intelectual para isso, tá? Você tem duas possibilidades. Eu não vejo um alvo porque existe uma barreira física ali, tapando, né? Vê aí se você vê meu nariz. Você não tá vendo meu nariz. Minha boca? Não, né? Porque tem uma barreira física aqui. Agora, vamos supor que eu conseguisse ver o meu nariz e minha boca. Por refração. Então, o que acontece, gente? Olha só. Se um alvo pode ser ocultado a 3 e um alvo pode ser visto a 20 km, o que determinou a visualização para o observador não foi a curvatura, não foi uma barreira sólida, foi a refração da luz, que permitiu que ele visse um alvo a 20 e não permitiu que visse a base de um alvo a 3. Lembrando que nós temos uma atmosfera cuja média é 7 km, mas isso pode variar muito de lugar para lugar. Então, a grande pergunta que fica é: o que determinou a ocultação de um alvo, de uma constelação, seja lá o que for? O que determinou? É óbvio que foi a refração da luz. E não uma barreira sólida, porque atrás de uma parede sólida você não pode ver nada. Atrás de uma parede você não poderia ver. Se eu vejo um alvo que deveria estar além, acabou. Matou, não é curvatura. Quando eu faço time-lapses que mostram lá o próprio horizonte oscilando, ó, demonstra que não existe uma barreira sólida ali. Existe os pontos convergindo para um ponto de fuga, para o limite da perspectiva, e o que determina essa distância
é a refração da luz. É óbvio que vai chegar um momento que, aliado a todas essas coisas, você não vai enxergar mais nada lá na frente. Ok? Entendeu, gente? Então nós temos duas possibilidades aí. E o que nós temos demonstrado é que a nossa é a verdadeira e a deles é a falsa. Só isso. Nessa discussão é isso que acontece. Tá? Eu não vou falar nem dos aspectos históricos errados que ele citou aqui também, sobre... Tem hora que ele fala que os caras quando viram o cruzeiro, é aquela velha mania de achar que aqueles povos antigos eram burros, né? Já falei, já cansei de falar aqui sobre o ciclo de Saros, concebido pelos antigos babilônios, que prevêem eclipses até os dias de hoje, e aqueles caras nunca tinham imaginado que a Terra era uma bola, eles eram terraplanistas, acreditavam que a Terra era plana, e previram eclipses para milhares de anos à frente. Inclusive esse último solar foi previsto lá por eles, tá? E assim, Ptolomeu catalogou o Cruzeiro do Sul, ele achou que fazia parte da constelação de Centauro, porque do Egito dá para ver o Cruzeiro do Sul. Então aqueles povos tinham conhecimento do Cruzeiro do Sul. Na Arábia dá para ver o Cruzeiro do Sul. E o engraçado é que até em Jerusalém dá para ver uma das estrelas do Cruzeiro do Sul, tá? Então o engraçado é que inclusive tem historiadores que falam, né, que os assírios, os persas, eles que inventaram a crucificação, esse castigo, né, que segundo vários historiadores era o pior castigo que alguém poderia receber. Os assírios já faziam isso, os persas, e alguns historiadores falam que é porque eles sabiam do Cruzeiro do Sul e era uma homenagem ao Cruzeiro do Sul, a crucificação. Tanto que Alexandre o Grande, quando chegou na Síria, quando ele fez o cerco a Tiro, a cidade de Tiro, ele crucificou 2.000 pessoas, é o que diz, né? É o que narram alguns historiadores, porque ele já tinha aprendido essa técnica. E depois os romanos pegaram também para eles. E o nosso Messias acabou. Então você vê, o Renato estão falando, para os navegadores, Cruzeiro do Sul foi novidade. Eu nem vou falar dos fenícios no Brasil, né? Que vários arqueólogos aí já defendem essa tese. Inscrições fenícias no Rio, em vários lugares do Brasil, na Amazônia, né? Então, mas eu não vou entrar nessa questão histórica não, né? Que o Renato 38 precisa se aprimorar mais. Eu apenas quero entrar no aspecto aqui da questão que envolve a Terra plana, que o Renato 38 tem muito essa mania de achar que ele tem o QI maior do que, por exemplo, Jeremias, né? Porque ele fala que aquele povo daquela época é tudo burro. Ele sempre nas narrativas dele, ele traz isso. Aquele povo da época lá de trás era burro, né? Como se ele fosse mais sábio do que, por exemplo, Isaías, do que o profeta Daniel, e não é, né? Então, pelo contrário, eu acho que o conhecimento de hoje é loucura na frente daqueles caras lá, né? Produzir coisas tecnológicas, né, não significa sabedoria, significa transformar a natureza. Isso aí foi um dom que o Criador deu ao ser humano, isso é inteligência, mas sabedoria é uma coisa diferente. Então ele acha que é mais sábio, ele sempre cita isso, aqueles povos não sabiam disso, aqueles povos não sabiam daquilo. Cara, sai dessa não, que o ciclo de Saros, né, que foi inventado muitos anos antes de Cristo, né, acho que milhares de anos antes de Cristo, pelos astrônomos babilônios, mostram que eles sabiam muito, né? Que é utilizado até hoje. Então o Renato 38 tem dessas, ele é inteligente para certas coisas, mas é mente fechada, né, para outras coisas. Então, entre essa questão que ele falou, de você ver uma determinada estrela, você vê um determinado alvo, mudou de lugar, já você vê diferente. Então você tem duas possibilidades, ou você tem uma curvatura, uma barreira física que te impede de ver, ou a refração da luz. E a gente tem feito justamente isso, demonstrado que é a refração da luz a responsável por você ver ou não ver algo. Simples assim. Fora outros experimentos que a gente tem feito, detonando a gravidade, detonando essas forças imaginárias, né? Porque para existir bola, primeiro tem que ter a força gravitacional, que inclusive criou ela. Porque no globo não é o pai, o criador, que criou a Terra, e sim a gravidade, né? O Sol ali foi atraindo nuvens de gás e poeira, e aí a partir disso foi concebendo a Terra ali, a gravidade é a grande deusa da criação. E a gente tem provado que ela não existe, né?
com experimentos simples, mostrando com gases, com líquidos, e que ninguém consegue refutar. Que o que manda, o que determina a massa de um corpo é principalmente a energia. A própria tem sua própria massa, mas a energia determina isso. Tanto que Einstein concebeu, né, a equação. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, olha, como massa envolve energia também, né? Então, o que acontece? A gente tem demonstrado isso, que ao aplicar e retirar energia, a massa é alterada. Isso é muito claro, né? Quando eu fiz o experimento do CO2 ali, você vê. Ele tem uma massa conhecida, mas quando você aplica energia e retira energia de um e aplica no outro, um sobe e o outro desce. Então a gente sabe qual é a massa da molécula do CO2. Então é tudo isso que a gente tem demonstrado, né? Que tudo depende do meio, que as coisas precisam, as moléculas agem concomitantemente uma com as outras e não à distância. Como eles determinam que tem alguma coisa à distância atraindo a outra coisa para o centro da massa, e a gente tem demonstrado que não é assim. Tudo funciona do micro para o macro, e não ao contrário. Então, Renato, realmente tem muito que aprender, eu vou responder sempre quando ele estiver aí falando dessas bobagens, né? Mas espero que ele abra a mente, que ele veja esse vídeo, né? Eu gosto muito dele, e espero que ele abra a mente e comece a pensar, raciocinar, peraí. Eu vejo uma constelação no hemisfério norte, vejo outra no hemisfério sul, pronto. Resolveu todos os problemas da bola molhada giratória, que para provar o experimento da tocha, o raio do Sol tem que chegar paralelo, para provar o eclipse, o raio já tem que chegar convergente, sabe? Resolveu todas as velocidades, como eu falei antes, né? Ambiente de baixa e alta pressão convivendo sem uma barreira sólida entre eles. Questões que envolvem gravidade, objetos além da curva. Tem muita coisa para o modelo do globo explicar. E a gente está aqui fazendo essas perguntas de maneira honesta. E não é dessa maneira simplória. Ah, pronto, por isso a Terra plana é falsa. Então, não é assim. Você é um cara inteligente. Espero que você pense nisso. Então, meus amigos, antes de terminar o vídeo, eu quero deixar para vocês aqui esse telefone. Se você tem qualquer TV por assinatura na sua casa, qualquer coisa que você tiver em casa, eu peço que você dê esse voto de confiança e entre em contato com o corretor Marcelo pelo Zap. E fale assim: vim pelo Bruno Alves. Você vai ficar surpreso com o que ele vai te dar lá de presente, com as coisas que ele vai fazer por você. Então, o que você tiver na sua casa, eu tenho TV por assinatura, tudo bem, eu pago já barato, não importa, não importa. Você vai, eu tenho um monte de coisa, não importa. Vai lá, conversa com o Marcelo, fala assim: vim pelo Bruno Alves. E você vai se surpreender pelo que você vai ter direito e pelo preço que você vai pagar. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com a qualidade do serviço, com a qualidade da TV e com tudo que você vai ter direito. Faça isso. Mesmo que você tenha qualquer uma, tudo que você tiver aí, esqueça. Não estou falando para você tirar a sua antes, não. Só quero que você dê um voto de confiança, entre em contato com o corretor Marcelo e fale: vim pelo Bruno Alves, quero saber da TV. Então ele vai te auxiliar lá e vai te dar... Cara, você vai ficar maravilhado e vai ficar chocado com tudo que você vai ter direito lá, tá? Então é isso. Um abraço e até a próxima.